Eu vou dar-vos nota daquilo que vos posso dizer em relação ao que seja, ou possa ser o estudo da Chancelaria Episcopal de Lisboa, sendo que uma das primeiras questões é tentar compreender da história para a documentação e para as ciências da documentação qual de facto a escala desta chancelaria. À partida, fazendo um bocadinho o exercício de retroprojeção da história, a chancelaria de Lisboa seria a mais importante chancelaria dos bispos portugueses na Idade Média. Não digo isto de forma leviana, porque me podem dizer, mas temos Braga, que é o arcebispado. Há aqui dimensões geohistóricas que me permitem pensar, embora não possamos fazer prova definitiva do que acabei de dizer, que tem a ver com a dimensão da cidade de Lisboa, tem a ver com a dimensão da Diocese de Lisboa, tem a ver com as instituições instaladas na Diocese de Lisboa, tem a ver com a centralidade de Lisboa na gestão das relações do Reino com Roma e com outras dioceses e com outras instituições religiosas, que não é alcançada, do meu ponto de vista, embora estejamos no domínio ainda do empírico, por Braga, ainda que Braga seja arquidiocese. Todavia, há uma geografia canonical religiosa medieval portuguesa que, de alguma forma, divide o reino entre províncias de Braga, entre províncias de Mérida e províncias exteriores ao próprio reino, e, portanto, basicamente dizer-se que é muito provável, quando falamos de Chancelaria Episcopal de Lisboa, a partir de 1147, que estivéssemos a falar da mais importante do ponto de vista da capacidade de produção, da quantidade de produção, da importância do ponto de vista dos poderes envolvidos na produção documental desta chancelaria no campo internacional, nomeadamente o facto de Lisboa se tornar paulatinamente a cidade de residência real preferencial, pela proximidade dos bispos de Lisboa à Corte Régia e à Chancelaria Régia, que chegam a ser em concorrência com Braga, ou aliás, numa nova fase da história da Igreja em Portugal, chanceleres mores, no tempo de Afonso Henriques, pois a Chancelaria Mor do Reino é confiada a Braga, como os leonenses tinham confiado a Santiago de Compostela a essa chancelaria. Mor do Reino, a verdade é que, em tempo de Dom Dinis, ou de outros contextos mais tarde medievais, os bispos de Lisboa vão assumir-se como chanceleres mores do reino. E, portanto, há aqui efetivamente uma deslocalização de Braga para Lisboa. Lisboa, em 1394, se não é, torna-se também arcebispado e, portanto, isso é o testemunho de um triunfo, não apenas do ponto de vista da organização religiosa do reino, mas também da capacidade de organização, de afirmação e de gestão dos negócios da Igreja dentro do reino, que é protagonizado por Lisboa. Ora bem, se isto funcionar... funciona. Bom, duas ou três linhas muito gerais, não queria ir muito além da meia hora, mas nós, para estudarmos uma chancelaria, obviamente temos que evocar as metodologias próprias da poligrafia, da diplomática, das ciências históricas, mas estamos a fazer história e estamos a partir da história para o documento e para a produção documental, e o objetivo de estudar essa documentação é compreender justamente os significados históricos dos atos produzidos e dar sentido a essa documentação, não apenas para usarmos para contarmos hectares de terra ou galinhas ou prestações, fogos e prazos, mas para compreendermos quais são as estruturas, as lógicas de produção, de discurso, de trabalho, de hábito de uma chancelaria, porque atrás desses textos esconde-se, ou estão subjacentes, muitos fatores que nos ajudam a compreender aquilo que foi o processo histórico que envolve
a própria vida da Igreja, mas também a cultura neste território, o exercício dos poderes políticos neste mesmo espaço. Nós, para reconstituirmos a chancelaria, ou qualquer chancelaria, obviamente preferimos os originais, quando eles existem. Esta pirâmide mostra à partida a situação do que é estudar a chancelaria da Sé de Lisboa, ou a chancelaria dos bispos de Lisboa, até 1394, porque a partir daí já entramos numa modernidade que é da arquidiocese, portanto, paramos em 1394. Um grande conjunto de cópias, e estas cópias não são todas iguais, têm diferentes tradições, há cópias completas, há cópias incompletas, há, portanto, diversos níveis de acesso à documentação e, na base, uma constelação gigantesca de notícias, de atos e de referências a atos documentados perdidos que devem ser chamados para a mensuração, para detectar a escala de organização, de administração, a partir da chancelaria episcopal de Lisboa. A chancelaria de Lisboa, à partida, vai nos permitir, isto tem sido testado noutros estudos, na Europa como aqui em Portugal, em primeiro lugar, a singularidade e a dimensão dessa chancelaria, isso importa, dos agentes humanos que a dirigem. Uma chancelaria pode variar muito nos seus discursos com a mudança de um bispo ou a mudança de um chanceler. Isso é significativo e demonstra a importância do indivíduo, da biografia na tradução de inputs ou de avanços ou de perdas e recuos nessa mesma produção escrita, que tem a ver essa singularidade também com o desenvolvimento e o estabelecimento de formulários próprios, do uso ou não do latim, das formas de autenticação. Tudo isso são campos que nos permitem ajuizar da identidade e da singularidade de uma chancelaria, sendo que, em geral, as chancelarias episcopais têm muito em comum com Roma, nas metodologias ou nas finalidades, também têm que ter todas elas elementos de distinção e de diferenciação que são essenciais à validade dos seus atos. É sempre um organismo receptor de influências. É óbvio que as influências vêm de Roma, mas vêm também da chancelaria régia e vêm de outras chancelarias episcopais de outros espaços, como podem vir de ambientes monásticos, desde logo um conjunto de bispos que é formado e que sai das aprendizagens das escolas monásticas no Portugal do século XII e XIII, e que traz os hábitos e os conhecimentos e as gramáticas apreendidas nesses centros de formação, e, portanto, eles vêm com os seus secretários, vêm com o seu staff, isso é significativo. É uma chancelaria sempre em interação com as outras chancelarias, não vive isolada, com outras instituições. No caso de Lisboa, pensemos no Mosteiro de Alcobaça, que é o mais importante mosteiro português em dimensão e em capacidade económica de toda a história de Portugal, não é só para a Idade Média, mas também as ordens militares, mas também todas as outras ordens e movimentos religiosos com expressão que constituíam embaraço ou que constituíam oposição, muitas vezes, aos interesses do clero secular, dos bispos em particular. Finalmente, uma chancelaria tem de ter práticas de conservação e transmissão dos atos, da documentação, preservando os originais, reproduzindo esses documentos em registros, ou arquivando-os em cartolários, ou movimentando cópias ao longo das épocas para renovar o arquivo. A pergunta de partida é, de facto, nós estamos perante um caso maior na história de Portugal, que é Lisboa, por todas as razões estruturais que conhecemos. Podemos, como eu perguntava, de facto, falar de uma das mais importantes chancelarias episcopais do país. É a pergunta de partida, e se é, como tudo indicaria, que, do ponto de vista dos contextos, tivesse sido, como é que podemos demonstrar ou como é que podemos referir esta interrogação?
Bom, a chancelaria episcopal, ou as chancelarias episcopais, porque cada bispo introduz, ou mantém, ou introduz elementos caracterizadores, renovadores na prática desta chancelaria, desde logo que pode mudar o chanceler, ou pode mudar o staff, ou pode introduzir mudanças de outros níveis, adaptar ou adotar formulários que não eram habituais, abandonar os velhos formulários em favor de outros. Bom, e estas memórias, estas continuidades são significativas para compreendermos o comportamento da Diocese, o comportamento, a forma de pensar, de agir e de administrar, de julgar, de avançar da Diocese. Quando nós temos, por exemplo, permanências escolares de fórmulas, isso significa que não há uma apetência nem um interesse nos novos bispos em tocar no velho discurso que é herdado. Quando nós temos mudanças contínuas, significa que, de facto, não há uma identificação, não há uma incorporação dos modelos culturais pré-existentes em relação aos novos agentes humanos que vêm dirigir, renovar, mexer, reformar a Diocese. Há problemas de transmissão e preservação do património documental que todos conhecemos. Nós temos a ideia de que não há nada, quase não há nada, não é? De facto, há muito trabalho ultimamente que tem vindo a demonstrar que há alguma coisa, é possível, de facto, trabalhar neste campo. Há que estabelecer um trabalho de pesquisa e de reconstituição crítica dos corpos documentais que é longo, que é vasto, é muito moroso, não é? E dizer que, obviamente, a importância de uma chancelaria perdida não depende da quantidade dos atos, depende, sobretudo, da qualidade dos atos que nós possamos encontrar. A chancelaria episcopal de Lisboa caracteriza-se por ser, de facto, complexa, por ter uma diocese muito extensa, com dois grandes arcediagados, Lisboa e Santarém. Caracteriza-se por uma originalidade dominante que a distingue das demais chancelarias do bem, como eu há bocadinho abordava, a proximidade da Corte Régia e do Tribunal e dos Tribunais Régios, aqui. Caracteriza-se por uma originalidade que é de serem chanceleres, os bispos de Lisboa, a partir de 1288, são os chanceleres da Universidade, são eles que gerem, chancelam a produção das licenciaturas, das autenticações, todo o aparato burocrático da Universidade culmina em vértice na Secretaria do Bispo da cidade de Coimbra. É óbvio que nos dois períodos em que a Universidade está em Coimbra, essa missão passa para o chanceler Bispo de Coimbra, se o há, quando volta a Lisboa, volta ao Bispo de Lisboa, e isto é importante. Infelizmente, no arquivo da Universidade, como sabem, para a Idade Média perdeu-se praticamente, temos o livro verde e pouco mais. É uma chancelaria que se tem de relacionar com interesses muito poderosos, desde logo os do papado, desde logo os das grandes ordens religiosas, as ordens militares, o rei, a grande nobreza, ou muita nobreza, os próprios municípios, a argumentação dos bispos de Lisboa em interação com poderes concílios, isto é significativo, e dizia, portanto, que há de facto uma centralidade canónica, estamos de facto no domínio do canónico, que leva e que explica que a cidade e a Diocese evolua para a Arquidiocese no final da Idade Média. Onde é que nós vamos encontrar as fontes para o seu estudo? Está aqui o Mário, estão aqui colegas que têm encontrado, já lhes passou pelas mãos, muita documentação, obviamente nos arquivos da CEU que houver, da Biblioteca Nacional, do Torre do Tombo, arquivos em Santarém, arquivos em Sintra, arquivos em Torres Vedras, onde usagem, onde aparecem óbitos, onde há documentação importantíssima para a Diocese, para a história da Diocese, documentos originais e não originais, sobretudo em institutos monásticos, mas também nas colegiadas, mas também nas ordens militares. Alcobaça é uma fonte interessante, é um espaço interessante para reencontrar documentação original dos bispos de Coimbra, desculpem, de Lisboa, como é também São Vicente de Fora, como há colegiadas em que isso acontece, como os outros arquivos episcopais em Portugal também guardam e partilham atos de bispos de Lisboa,
Os documentos em cópia erudita, sobretudo, estamos a falar dos cronistas do século XVII, XVIII, o Dom Rodrigo da Cunha é útil para este processo, não é o único. Os sumários da Maccabi da Sé, os sumários de Lousada, essas cópias eruditas são muito úteis e permitem logo quantificar centenas de textos que interessam ao nosso trabalho. Os documentos em forma sumária, muitas vezes, e as notícias dos documentos perdidos, a que nós chamamos de requisita, que pesam efetivamente e que marcam a originalidade, ou marcarão a originalidade da chancelaria de Lisboa. Bom, Lisboa tem, do meu ponto de vista, uma originalidade. Entre 1147 e 1394 estão registados 32 bispos. Isto é original porque as outras dioceses portuguesas, eu não tenho aqui o quantitativo, mas não têm tantos bispos. Não é? É evidente que isto dá uma média, se nós fizermos 31 bispos e não 32. Dá uma média de quase 8 anos por episcopado, que é uma média puramente artificial, não corresponde à moda. Mas se retirarmos bispos eleitos ou bispos que são apresentados, mas que nunca chegam, efetivamente, a exercer o episcopado em Lisboa, ficamos com 25 unidades, o que nos aumenta a média para cerca de 10 anos. Não é muito significativo e, sobretudo, não é muito significativo porque, embora aqui o quadro não o mostre graficamente, os primeiros bispos de Lisboa são bispos muito estáveis e com episcopados muito longos, cerca de 20 anos em média de cada um. Depois temos um conjunto uma crise de sucessões e de vacâncias em que quase todos os anos há um novo bispo ou só estão por um ano ou nem se chegam a estar. Depois há uma tendência a estabilizar de novo. Bom, isto mostra a importância e a centralidade da Diocese de Lisboa em termos internacionais, porque a quantidade de bispos estrangeiros apresentados, nomeados, ou mesmo, de facto, bispos da cidade da Diocese de Lisboa, é superior àquela que encontramos para outras dioceses no interior ou para outras dioceses periféricas à grande cidade. O que mostra, como eu vos dizia, a abertura e necessariamente estes estrangeiros trazem os seus modelos, trazem o seu secretariado e, portanto, trazem as suas experiências, as suas opções de escrita, de relacionamento, de escolha, de fórmulas, de latim, enfim, portanto, tudo isto diferencia necessariamente, tem de diferenciar necessariamente a tradição da chancelaria dos bispos de Lisboa neste campo. Não é? A ideia é que sempre que há um input que vem do estrangeiro, que isso vem aperfeiçoar, vem reformar, vem melhorar. É uma ideia que nós temos, é possível. O Mário poderá dizer se verifica ou não verifica, nem sempre nos pode verificar-se. Isto é uma característica interessante na Diocese de Lisboa, diria que é a fluidez e a variação, a mudança relativamente rápida nos bispos de Lisboa, o que é significativo. Significa que é uma Diocese muito apetecida, muito rodada, curiosamente, mas muito apetecida também. E é pelo facto de estar sempre a ser muito cobiçada que muitas vezes os bispos chegam a Lisboa ou que vão para outras dioceses, ou chegam a Lisboa para terminar a sua carreira, mas já num período de velhice ou de fim de vida e, portanto, não está muito tempo à frente da diocese, não é? Bom, recapitulando e para avançarmos de facto para o interior da chancelaria de Lisboa, é um organismo de setor de documentos, tem lógicas burocráticas, tem a ver com essa emergência da governação pela escrita, exige saberes jurídicos. O chanceler não é apenas um homem que domina a retórica e a gramática do latim, tem que saber direito, tem que saber direitos, obviamente, entre outras coisas, tem que saber fiscalidade minimamente, ou tem que ter sensibilidade para a contabilidade. Os documentos observam, de facto, gramáticas legais, administrativas, judiciais, executivas, arquivísticas também, a organização, por exemplo, de roteiros e de inventários da documentação.
reproduzem formulários que têm que ser autorizados, não são inventados, têm que ser autorizados. Se o não são, o documento não é válido e, portanto, não pode sair da forma obrigatória. Essa documentação é hierarquizada por tipos e um outro aspecto que é muito característico para quem trabalha neste mundo é o de que o documento resulta sempre de uma tradição de sigilo e de proibição no acesso a esse mesmo documento. Daí que muitos destes arquivos tenham chegado até aos nossos dias porque beneficiaram geralmente do interdito do acesso a essa mesma documentação. Isto acontece muito com os mosteiros, como acontece também com as chancelias episcopais e com a Régia, e isso explica que não se tenham perdido tanto os coisas. Ora bem, o caso de Lisboa é específico. Apenas dar-vos alguns exemplos dessa documentação, desses atos dos bispos de Lisboa, e apenas olhando para o protocolo inicial, que são as fórmulas como os bispos e os chanceleres abrem a documentação nesta diocese e, portanto, de facto, quando falamos de chancelaria temos que falar de fórmulas e, nesse sentido, por exemplo, para o século XII, nós encontramos poucos, mas ricos documentos do Dom Gilberto, depois do Dom Álvaro, em que detectamos esta tradição entre 1150 e a década de 1160. Estamos, portanto, entre 10 a 20 anos de tradição. Por exemplo, a invocação trinitária, que se vai manter, já veremos isso. Depois, este início não no nós, mas no ego Gilbertus, que é muito original, vai-se manter e vai-se transmitir para o bispo sucessor. Geralmente a tendência será para se usar o nós majestático, não é? O nós, ou perder o pronome e ficar apenas o nome próprio de imediato. Aqui há uma afirmação muito clara da personalidade dominante do bispo, ego, eu, não é? Depois há esta reincidência de remeter à família real, o Afonso e a sua mulher, de remeter à historicidade da legitimidade do episcopado, depois de conquistar a cidade, após a conquista da cidade, não é? E nós encontramos aqui, efetivamente, um discurso com Dom Gilberto de legitimação do seu próprio episcopado, que é de associação à família real, quando ele diz, por exemplo, venerando Alfonso Portugalense Regia et Regina Matilda, e em 1158 voltam a repetir, são palavras de cortesia, mas são palavras que interceptam a ligação próxima de Gilberto à família real, ao rei e à rainha. Estamos aqui em 1158, creio que ela faleceu em 1157, agora não quero meter aqui um erro, mas dizer-vos que este é um dos problemas na reconstituição dos textos, é a sua crítica. Pode haver um lapso de cópia, porque o texto é transmitido através da geografia de Santa Cruz de Coimbra, portanto pode ter um lapso de cópia na data, por exemplo, falta de uma unidade. Bom, há uma série de problemas críticos que o diplomatista tem que resolver em ordem a apurar da idoneidade, da falsidade, da autenticidade, no todo ou em parte do ato em causa. Todavia, é suficiente para dar uma ideia da importância da crença e da importância do ponto de vista de Gilberto, bispo de Lisboa. Usa-se a fórmula da Grácia, por graça de Deus, é significativa, não é? O Álvaro Lixbonensis não se diz por Deus Grácia, mas diz-se Ecclesiam Milis Minister. Portanto, há aqui apostar numa diferenciação de serviço, provavelmente traduz a formação espiritual
ou traduzirá em parte a formação religiosa deste álvaro. O Milis Minister Ecclesia está sujeito ao que vem de cima. O Gilberto, afirmação própria também, como Ecclesia Milis Minister, mas vai buscar a legitimidade por graça de Deus. Não é? Portanto, há aqui este Gilberto, todos sabemos, vem de Inglaterra, traz uns hábitos muito desenvolvidos das chancelarias inglesas, dos episcopados ingleses, e tem esta característica que acentua este ego, que é muito significativo, esta devoção à Santíssima Trindade, que é interessante, não é? E depois também, como eu vos dizia, esta preocupação por legitimar na história e na família real o seu exercício. Não é? A tradição mantém-se no episcopado de Dom Álvaro porque continuam os atos a referenciar a dita cidade que foi retirada, foi conquistada aos sarracenos e entregue aos cristãos. E, portanto, isto já é um discurso que vem do Dom Gilberto, mas que o seu sucessor mantém, o que significa que nestes dois episcopados, estamos a falar de 30 a 40 anos, há de facto continuidade no formulário inaugurado por Dom Gilberto. Não é? Avançamos um pouco e, embora haja documentos no século XIII, mas estão noutra ordem, nós encontramos um prelado que é particularmente, produz muita documentação, que é o Dom Aix. O Dom Aix é o prelado da grande crise política de 1945, 1948, e, de facto, encontramos, é um bispo muito ativo, é um bispo muito interventivo, muito gestor da sua diocese, e nós, de facto, encontramos, apenas selecionei fontes que tirei de Alcobaça, fundamentalmente, mas encontramos alguns elementos que passo a comentar também brevemente, não é? Utilização de arengas retóricas na documentação, desde logo uma muito tradicional e muito popular na tradição portuguesa, a do louvor da escrita como guardiã da memória, não é particularmente erudita, mas era de facto popular. Depois, utilização ou abandono do ego para se centrar no nós ou apenas no seu nome próprio, Arias. Este aspecto interessante que ele tem de já não se intitular por graça de Deus, também se intitula, mas ele vai buscar uma forma de intitulação que é a da Divina Miseratione, por Divina Misericórdia, que é autonomista, não é? E que de alguma forma nos deixa ver uma certa autonomia em relação a Roma. Eles, quando evocam que são ministros humildes da Igreja, têm uma cultura eclesiástica geral dentro da qual se integram. Não é? Quando eles abandonam esta eclesialidade para se afirmarem eles mesmos, é porque têm uma noção do exercício do ofício episcopal muito reformadora, ou muito ativa, muito controladora, e daqui, portanto, esta dependência quase direta da Divina Misericórdia que aqui encontramos. Chama a atenção para o segundo documento, 1246, é uma carta que o Bispo Aix escreve ao Arcebispo de Braga. Não temos a carta, temos só a abertura e o fecho da carta. Mas é interessante que ele se intitula, ou faça intitular, e a carta abre não com a afirmação da sua importância, ele não diz, em primeiro lugar, eu Aix, ou nós Aix, não. Em primeiro lugar, por deferência, aparece este endereço ao caríssimo amigo e pai Arcebispo de Braga, por graça de Deus. E, em segundo lugar, portanto, uma posição diplomaticamente interessante, a saudação, saúde e sincera caridade no Senhor, de Aires, Bispo de Lisboa,
sendo que prescinde de usar qualquer legitimação do episcopado, nem pela graça de Deus, nem pela misericórdia de Deus, nem humilde ministro. Apenas se apresenta como um bispo diante do Pai e amigo caríssimo. Isto tem a ver, efetivamente, com exercícios de diplomacia dentro da Igreja e de reconhecimento de outros poderes, não é? Há aqui esta variação do in Christi nomine Deus gratia, abandona-se a tradição trinitária para valorizar a crística, abandona-se, não se usa tanto, e usa-se uma fórmula de redação que é essencialmente objetiva objetiva e de normativa, que é da notícia. Seja conhecido de todos que eu faço isto, não é? A todos aqueles que virem estas cartas, não é? Ou seja, inicia-se pelo endereço, não é? A quem se destina, mas inicia-se de uma forma imperativa e, portanto, de uma forma mais objetiva, abandonando os cânones retóricos, subjetivos, literários próprios das cartas e das epístolas. Não é? Tem a ver, portanto, do meu ponto de vista, com uma personalidade gestora, uma personalidade muito executiva, muito prática no exercício do seu poder. Não é? Nota um facto, fazemos saber, é muito imperativo o discurso deste bispo e é claramente um dos casos interessantes da chanceria episcopal de Lisboa. Eu mostro-vos alguns documentos originais deste Dom Aires. São documentos, do ponto de vista da produção externa, muito cuidados. O estado de conservação nem sempre é o melhor, mas são documentos, de facto, que revelam uma equipa de escribas ou de copistas, a posição dos dois selos, do selo do bispo e do selo do cabido. A produção externa do ato é fundamental ao conteúdo do ato e, portanto, isso é muito cuidado na produção. O selo dele é um selo que, mais uma vez, esquece da forma de legitimidade e afirma-se apenas selo de Aires, Bispo de Lisboa. Não diz nem por Deus, nem pela misericórdia, apenas isto. Portanto, aqui uma identidade muito afirmada, não é? Temos aqui uma outra carta de uma outra mão, de um outro escriba, em que se vê, por exemplo, eles usam estas escritas transversais ao documento, quase sem margens, para evitarem possíveis ou futuras interpolações. A prática, de facto, de terem calígrafos, de terem copistas de elevada qualidade ao serviço da chancelaria portanto, a tentativa de ornamentar algumas dessas letras de iniciais que aqui se encontram. Não dá para falar tudo, vamos nos centrar. Este documento também é de Aires, do Bispo Aires. É um documento muito raro na tradição das chancelarias episcopais portuguesas, porque conserva 5 cordões, 5 nastros azuis e brancos de selos apostos na documentação. Há aqui, apenas do ponto de vista da materialidade do ato, uma afirmação quase, enfim, uma afirmação cénica, longa, destes grandes chatilhos dos selos, maiores do que o próprio documento, não é? Isto é apenas uma composição do bispo com os arcediados de Lisboa e Santarém, mais o abade de Alcobaça. O estado do documento não é o melhor. Um desses selos é o do arcediado de Santarém, por interpretação que aqui vemos, também com uma iconografia muito rara de um clérigo leitor, o que nos dá a finura, a singularidade, a cultura, a exigência nas representações destes homens da Diocese de Lisboa, como o arcediado, porque esta iconografia para 1256 é evoluída, é fina, como eu disse. E também muito raro é que temos os dois originais do mesmo ato. Temos pelo menos 2 originais do mesmo ato. No anterior vimos os 5 selos,
Neste apenas subsistem 4 selos, 4 nastros nos selos, falta o quinto, e neste temos a particularidade de podermos observar um outro aspecto interessante das normas, enfim, dos elementos de validação do ato. Para além do selo que terá que ser do Arcediaco de Lisboa, que não conseguimos interpretar, do Arcediaco de Santarém, aqui vê-se o longe, e este só pode ser o selo do Cabildo da sede de Lisboa, que é exatamente o selo que vamos encontrar até o final da Idade Média e que já está em uso em 1256. Poderá ter sido efetivamente uma evolução, uma mudança coincidente com estes meados do século XIII, com este episcopado do Dom Aires Vascos. Nós sabemos que os selos anteriores não têm esta iconografia. Já está o selo, tem os anjos com a Virgem Maria, tem depois as estrelas, é o selo não se vê aqui o barco, mas é esse selo que está em classe. Vamos avançar apenas mais 10 minutos, não vos quero avançar muito com isto. Mas se nós olharmos para as formas de abertura de alguns outros atos, dizer-vos que a partir de finais do século XIII encontramos os primeiros documentos em português. Não sei se o Mário encontrou outros mais precoces, mas isto significa que vai remeter ao episcopado Dom Domingos Jardo a utilização do português na chancelaria dos bispos de Lisboa, pelo menos de forma mais permanente, mais repetida, não é? E temos, por exemplo, para o Bispo Mateus, a permanência da forma por divina misericórdia, Bispo de Lisboa, Nós Miseratione Divina, Bispo de Lisboa, não é? A recuperação dessa velha forma tinha, enfim, a documentação que nós temos também não é assim, não é muita, portanto, muitas vezes dizer a recuperação de uma fórmula é porque a tendência demonstra que se abandona a forma trinitária para se privilegiar outras formas de invocação. Aqui neste caso, 1291, recupera-se pelo Bispo Dom Domingos Jardo justamente a fórmula de invocação trinitária. E o Dom Domingos Jardo tem uma característica nos documentos que nos chegam, é que é muito retórico, é muito palavroso. Estamos no final do século XIII, início do século XIV, não é? Estamos no tempo da universidade, e estamos aqui perante um bispo que é palavroso, alonga-se muito em considerandos, em narrativas, e portanto não é muito económico no uso da palavra, pelo contrário. Isso é uma característica deste episcopado e, eventualmente, também da evolução do país para as línguas vernaculares e para a cultura da palavra nesse que conheci com o reinado de Dom Dinis. Usa esta forma, nós dominicos per missione divina, por permissão de Deus. Não aparecem aqui as legitimações pela Igreja, não, diretamente por Deus. Abandonam-se, não aparecem aquelas por graça de Deus, pelo menos nós verificamos. Este é um outro ato do Dom Aires, ainda, de 1958. Há muitos documentos, efetivamente, originais deste bispo. Este é um ato do Dom Mateus, do bispo sucessor anterior, que vemos aqui. Também muito cuidado do ponto de vista da redação e da escrita. Na chanceria dos bispos de Lisboa também se evidencia do período do Dom João de Soalhães. E Dom João Soalhães é claramente um indivíduo com uma formação cultural muito significativa, muito elevada. É um bispo que mantém a tradição do seu anterior de ser palavroso, de ser retórico, de incensar e alongar os textos e as considerações, sobretudo na abertura das cartas. Não é? Estes textos acabam por transmitir um pouco
o perfume, o aroma daquilo em que eles acreditavam, o elogio da caridade, o elogio da hospitalidade, o elogio das funções do bom por lá, da cura das almas, a salvação das almas, o impedir que eles morressem sem os sacramentos, sem o viático, todo um conjunto de informação relevante, o elogio de virtudes, como por exemplo a simplicidade, como a contrição de coração, enfim, um conjunto de valores que vem muito na linha das espiritualidades mendicantes, naturalmente, não é? A manutenção, quando é cartas para outras autoridades, de se abrir com o endereço, em 1324, ao venerável e discreto Sr. Francisco Domingos, prior da Igreja de Santa Maria de Alcácer de Santarém, da nossa Diocese, e agora então já é o Bispo Gonçalo, e aqui há de facto uma inovação. Dei et apostolica servis miseratione lux bonensis. Esta vocação à graça, à permissão da Diocese e da autoridade apostólica aparece, está aqui exposta, não a tínhamos encontrado até então. Em 1329, a mesma continuidade, pela graça de Deus e da Santa Igreja de Roma. O Sei Mário, se isto traduz a evolução das relações difíceis entre Lisboa e o pontificado, ou do pontificado com Portugal, a verdade é que os bispos de Lisboa estão numa moda de evocarem a sua ligação a Roma, eventualmente por causa também dos problemas políticos que os opuseram ao Dom Dinis, ou outro tipo de contexto. João Pedro Ribeiro, nas dissertações publicadas no século XIX, descreve este selo de Dom João Martins de Soalhães. E diz o seguinte: no alto um cordeiro, no meio imagem de Nossa Senhora, no fundo a imagem de um bispo. Eu só mostro esta imagem porque o selo que o João Pedro Ribeiro viu em 1800 e pouco, hoje em dia é apenas um fragmento do selo que ele viu e que ele descreve. Mas felizmente o Dom João Soalhães tem nos chega um selo dele, que não está apenas em nenhum documento, está nos sacos de selos da Torre do Tom, está em excelente bom estado, tem no selo e tem um contrasselo, que é a primeira vez que os apanho para Lisboa, não sei se no maio, não sei se apanharam algo antes. Não temos a data, a data do episcopado dele é no século XIV. Selo de João, bispo, desculpem, primeiro o selo na face maior, selo de João da Igrácia, por graça de Deus, bispo de Lisboa, e o contrasselo é muito interessante porque diz selo de João, bispo da Cúria de Lisboa. Isto é muito perturbador porque as legendas nos contrasselos geralmente são o meu segredo é para mim, ou o selo de fulano, mas o contrasselo, ser o selo da Cúria, não é normal. Portanto, há aqui efetivamente a certeza que a leitura está correta e portanto, cumpre compreender porque é que há esta interseção, esta incorporação no contrasselo, que é o selo secreto, é quase o selo anular do bispo, está esta enunciação do bispo da Cúria de Lisboa. Este é um dos documentos do Soalhães, também, está na Torre do Tom, preto e branco. A utilização do latim, o facto de eles começarem a usar o português não significa que tenham abandonado o latim, não é o caso. E temos aqui um outro ato que é 1337, do Bispo de Portugal, cá está, Dei, Apostólica Séries, Grácia, etc., mas mostra esta composição, é validado pela posição de selo e por assinatura de um Gomécius Stefani Vidit. Portanto, um oficial da chancelaria, o que atesta a autonomização e a delegação de competências, diríamos hoje, em oficiais da chancelaria para validarem os atos episcopais. A fórmula é esta: fulano de tal, bispo, a todos os que virem as presentes cartas, saúde e
saúde sincera e caridade no Senhor. E portanto há aqui um discurso que é também eclesial, que é pastoral, que aqui encontramos. Bom, vou terminar. A chanceria da Sé de Lisboa, a chanceria dos bispos de Lisboa, não é apenas aquela que nos traz os documentos em nome do bispo, exclusivamente do bispo. No caso de Lisboa, nós encontramos outras esferas de produção de documentação que são também que se casam com a chanceria episcopal, nomeadamente atos conjuntos, como por exemplo este 1206, que é do bispo de Viseu, mas a que os bispos, ou alguns bispos, são avocados a também validarem por esta forma: eu soei, bispo de Lisboa, absolvo, dou a indulgência também por 30 dias. Não é? E, portanto, não é um ato produzido pela chanceria de Lisboa, mas é um ato episcopal do bispo de Lisboa, associado a outros bispos. E, portanto, tem que entrar na consideração do estudo da chanceria de Lisboa. O outro, por exemplo, são os processos do julgamento dos templários, em que o juiz presidente é o arcebispo de Braga, mas em que está também o bispo de Lisboa. E é interessante que este julgamento seja feito em Lisboa e não em Braga. Tem a ver com a evolução da centralidade, da importância da cidade de Lisboa em relação às outras esferas de competência. Depois, atos do cabido ou do capítulo da Sé, ou por delegação do bispo a capitulares da Sé. Não é a mesma coisa quando é o cabido em conjunto ou quando é um membro, uma dignidade que executa, que organiza, que escreve, não é? E, portanto, temos 1224, por exemplo, a continuidade da velha forma invocatória trinitária, e depois a explicação seja conhecida a todos os presentes como futuros, e o Gonçalo Pérez, reitor da Igreja da Pedreneira, com o consenso do Dom Sué, do bispo. E, portanto, há aqui um ato que é consentido, e não é apenas o ato que é consentido, eu já vos mostro porque é que não é apenas o formulário, é que a produção do documento sai da chancelaria de Lisboa. Ora bem, ou outros, como este 1241, nós, o Dião, o cabido de Lisboa, damos licença aos frades pregadores, ou F, por graça de Deus, regendo como bispo, em regência do bispo, portanto, numa vacância, ou numa ausência, ou esta, por exemplo, do cabido da Sé de Lisboa, ao venerável e discreto Sr. João de Casaneia, cónigo da Igreja de Lisboa, nós, o cabido da Diocese e da Igreja de Lisboa, saúde sincera, direção e afeto, atua por os teus méritos com que nos comunaste, vão dar um curato, e é por isso que aqui está. Ora bem, este é o documento 1224 da Pedreneira, e é um documento que tem uma qualidade, tem o selo, desde logo, melhor, teve selo, não sabemos que selo é, provavelmente seria, obviamente, do clérigo da Pedreneira ou do próprio bispo, porque a produção de um ato com esta qualidade gráfica de ornamentação no inicial vermelho, que é muito tradicional na documentação portuguesa no final do século XII e inícios do XIII, os documentos serem polícromos, terem pelo menos duas cores. E convivem muito bem com a riqueza policromática dos documentos castelhanos, que são muito ornamentados. Os nossos não são tão faustosos, mas têm efetivamente o cromatismo, pelo menos o vermelho e os azuis aparecem. E a composição deste documento é um texto em nova forma, que tem que ter saído de um escritor muito profissionalizado e muito próximo do ambiente da chancelaria episcopal. Esta vocação do consenso do Bispo de Lisboa significa que ele é feito em acordo com o Bispo de Lisboa e, naturalmente, podemos admitir que tenha sido um ato feito não por Alcobaça, não se faziam atos assim em Alcobaça, mas dentro das esferas da produção documental da Diocese de Lisboa, muito provavelmente da chancelaria do Bispo. Até porque o contrato tinha que ficar registado seguramente no arquivo episcopal. E este é o documento de 1366, da tal concessão do curato que eu vos falei, que mostra, além do selo desaparecido, mostra esta particularidade da literacia dos cônegos das dignidades da Sé. Temos logo ali o cantor, não é?
e, portanto, temos um conjunto de 7 ou 8 assinaturas, que é muito interessante do ponto de vista do entendimento e da leitura dos modos de validação que este ato pressupunha neste contexto. Não fui ver se há bispo, se não há bispo, se é vacante ou não é vacante, mas não há dúvida que ali não há apenas o empenho de um quórum, aqui todos os cônegos arriscam o seu pescoço ao concederem o curato, eventualmente do cabido, eventualmente da diocese, não sei. Mas é interessante o documento enquanto registro também de literacia. Finalmente, como vos dizia, atos por rogação, como seja, uma doação à alcobaça de particulares e, no final, quem são as testemunhas presentes ao ato, o bispo e as dignidades do cabido. O Juscelino oferece umas terras ao abade de Alcobaça em 1157 e quem é que testemunha? O bispo. Não é? Nós estamos claramente no ambiente da Cúria Episcopal e provavelmente este documento é feito na Cúria Episcopal. Aqui o Gilberto está presente. Não é um ato totalmente da chanceria episcopal, mas é um ato que muito provavelmente reproduz as formas da chanceria episcopal, que aliás são bastante eruditas, e é um ato validado pela Cúria e pelo Bispo de Lisboa. Portanto, também se pode considerar como da esfera da chanceria episcopal de Lisboa. Este é o selo do Cabido de Lisboa, notícia moderna nos sumários no Cabido da Sé, no século XVII, se não estou a erro, diz o selo que este Cabido usa é o próprio, do que usa o prelado, esculpido nela a imagem de São Vicente. Portanto, já não é este selo medieval, este que eles estão aqui a dizer, é apenas uma contraposição de uma memória do século XVII sobre o selo da Sé, em que o memorialista diz o selo sempre foi este, não é? De facto, não foi, mas para vos dizer que este é o selo do Cabido da Sé, que detectámos já em uso em 1256 e que vai estar em uso ainda no início do século XV, que eu saiba. Não sei até quando é que o encontraste, mas é um selo que tem uma boa carreira e que significa que os bispos mudam e mudam com eles os selos, os sinais de validação, o Cabido nunca morre, não é? Portanto, pode-se manter durante 200, 300 anos o mesmo selo, até que seja necessário modificar. Eu termino mesmo com esta provocação, é que há transferências de vocabulários, de cenografias da Sé para a chancelaria municipal de Lisboa. E a prova mais visível é o magnífico selo do Conceito de Lisboa, que se começa a usar, ou já se usa, no Reinado do Luís. E, portanto, era muito importante saber quando é que este selo começou a ser usado. Nós temos dois exemplares do século XIV, não é? Não sabemos quando é que deixou de ser usado. Há, todavia, um figurino que é episcopal, na celebração da festa de São Vicente, na projeção da centralidade da Catedral, e nós sabemos muito bem que, por vezes, os municípios vão buscar inspiração para os seus elementos de validação documental aos senhores, seja no espiritual, seja no temporal das suas terras. Por exemplo, isso acontece com os conselhos da Ordem do Templo, que apresentam figuração essencialmente castelada, essencialmente templária. Acontece com selos, por exemplo, de cultos do Bispo de Coimbra, em que aparece o próprio Bispo de Coimbra representado no selo. E não digo que haja aqui uma cópia, mas há seguramente um modelo ou um ambiente de informação que sai das práticas e dos figurinos da Sé de Lisboa para a chancelaria do município de Lisboa. E, portanto, há aqui, de facto, uma influência, ou poderá haver uma influência na construção destas outras chancelarias que vêm da Igreja, ou que saem também da Igreja. E termino com isto.